Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Agota e você fica por dentro, a partir de agora, das principais movimentações no cenário eleitoral aqui no Espírito Santo. Hoje a gente destaca para você a pesquisa eleitoral realizada na Serra e as sabatinas da Gazeta e CBN com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Com a gente hoje a colunista de política da Gazeta, Letícia Gonçalves. Letícia, na última edição do Papo a gente estava falando sobre as pesquisas de cidades da Grande Vitória, Vila Velha e Cariacica, e agora a gente tem também a pesquisa da Serra, pesquisa IPEC feita a pedido da Rede Gazeta, foi divulgada na segunda, dia 2, e traz o ex-prefeito Aldifas Barcelos do PP, largando na frente aí com 39% das intenções de voto. Antes mesmo da realização da pesquisa IPEC, já havia uma expectativa de que a eleição na Serra seria decidida em 2 turnos em 2024. E é esse mesmo cenário que a IPEC mostrou. Porque o Aldifas tem 39% das intenções de voto, mas isso não é suficiente para vencer em primeiro turno. Aí ele precisaria de 50% dos votos mais um voto. E hoje o que o IPEC mostra é que o Aldifas tem 39% e em segundo lugar está o deputado estadual Pablo Muribeca, do Republicanos, com 28%. E aí, nesse caso, nesse cenário, os dois iriam para o segundo turno. Mas corre por fora aí o candidato do PDT à Prefeitura da Serra, o Everson Meirelles, que é apoiado pelo prefeito Sérgio Vidigal, também do PDT. E a incógnita que tem na Serra é se esse cenário de Aldifas e Muribeca no segundo turno vai se manter até o dia 6 de outubro, ou se o Everson vai crescer nos percentuais de intenção de voto e vai conseguir ir para o segundo turno, contando aí com todo o esforço que o Vidigal está fazendo para garantir que o aliado passe à segunda etapa. Claro que a gente só vai saber disso mesmo no dia 6 de outubro, que é o dia da votação do primeiro turno, mas as pesquisas realizadas daqui até lá vão mostrar quais são as reais chances de o PDT conseguir emplacar o candidato Everson no segundo turno, ou se a disputa vai ficar mesmo entre Aldifas e Muribeca. Esses candidatos da Serra foram convidados a participar das sabatinas realizadas por a Gazeta e CBN Vitória na semana que vem. E nessa semana a gente teve as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Vitória, que eles alcançaram mais de 5% na pesquisa estimulada, começando por Lorenzo Pasolini, que é o atual prefeito pelo Republicanos, né, Letícia? O prefeito Lorenzo Pasolini, ele naturalmente, ele já não é um político que entra muito em polêmica, em bola dividida. Ele tem um tom mais moderado, é um político de centro-direita. Só que na sabatina aqui, na entrevista realizada por a Gazeta e pela CBN Vitória, ele adotou um tom ainda mais moderado. Por muitas vezes ele falou sem dizer muita coisa, não se comprometeu muito nem para o bem, nem para o mal. Um dos pontos aí que eu destacaria foi quando eu questionei sobre se ele é ou se já foi um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, porque é uma coisa que os adversários cobram, que ele se posicione em relação à política nacional, e ele mais uma vez preferiu não se posicionar. Falou uma frase emblemática e falou que ele tem as convicções políticas dele, mas que elas não são relevantes num cenário de eleição municipal. Mesmo diante da insistência, não respondeu. Foi uma estratégia do prefeito, ele está em vantagem na disputa pela Prefeitura de Vitória, ele tem 51% das intenções de voto, de acordo com a pesquisa Quest, realizada a pedido da TV Gazeta. Isso quer dizer que ele tem chances de ser reeleito em primeiro turno. Então, na sabatina, ele preferiu meio que jogar parado ali, não rebater críticas de adversários, não cair em provocações, para administrar essa vantagem, só que ele precisa também ampliar um pouco esse percentual de intenção de voto para se consolidar como um candidato que pode vencer já no primeiro turno. Na terça-feira foi a vez do ex-prefeito João Coser do PT, que exigiu aí uma estratégia diferente, justamente porque não é o atual prefeito e também não está em vantagem. Então, um pouco mais de críticas à atual administração, além de, naturalmente, as lembranças do que ele fez quando foi prefeito de Vitória. O Coser, ex-prefeito, agora como um candidato de oposição, naturalmente a estratégia dele foi de fazer críticas à atual administração. Ele tenta desconstruir o discurso do Pasolini, que na campanha mostrar as realizações, os feitos da atual gestão, e o Coser quer convencer o eleitor de que essas realizações não são tão boas quanto o prefeito diz, e que Vitória precisa de uma alternativa e que ele seria essa alternativa. Lembrando que o Coser tem 17% das intenções de voto na pesquisa Quest,
feita a pedido da TV Gazeta. Então ele precisa crescer nessas intenções de voto para poder garantir um lugar no segundo turno, se é que vai haver segundo turno em Vitória. E um outro candidato também que já foi prefeito de Vitória, que participou da sabatina, é o Luiz Paulo, do PSDB, que também tentou trazer um pouco aí do que ele fez nos 8 anos, né, de gestão dele aqui à frente do município, como por exemplo o Projeto Terra, né, que foi um marco aí da gestão dele aqui na capital. O Luiz Paulo, ele aposta no legado dele como prefeito de Vitória, só que tem 20 anos já que ele saiu da prefeitura, o mandato dele acabou em dezembro de 2004, mas ele aposta na memória das pessoas ou de tentar resgatar essa memória do que ele fez na prefeitura e dizer também que ele é uma boa opção para ser prefeito agora, mas ele não está muito competitivo não, pelo que as pesquisas mostram, inclusive o levantamento da Quest, o Luiz Paulo tem 8% das intenções de voto, está em terceiro lugar, empatado com a Camila Valadão, que tem 7%, e o Luiz Paulo está tentando aí crescer, mas me parece que encontra certa dificuldade. O próprio Luiz Paulo, na sabatina, na entrevista que ele concedeu para a gente, ele admitiu que muitas pessoas ainda o relacionam ao passado, embora ele se considere atualizado e capacitado para voltar à prefeitura. Eles contavam muito com o tempo eleitoral, né, o Luiz Paulo, para conseguir mostrar aí o que ele fez durante a gestão dele de 8 anos, mas não está conseguindo muito demonstrar isso em números na pesquisa, né? Você se refere ao horário eleitoral gratuito, Exato. Né? O Luiz Paulo tem o segundo maior tempo de exibição no rádio e na TV, ele é apenas 2 segundos a menos que o Pasolini e ele tenta justamente mostrar isso, as coisas que ele fez, como o Projeto Terra, que foi uma marca da gestão dele, e tenta dizer também que pretende fazer mais, ele quer retomar, por exemplo, o Projeto Terra, que é um projeto que foi desenvolvido na periferia da cidade de Vitória, e tenta, é a estratégia dele, resgatar isso e dizer que pode fazer mais ou dar continuidade ao que ele não conseguiu fazer 20 anos atrás. Resta saber se a população vai comprar esse discurso, aí, entre aspas. E a última candidata entrevistada por a Gazeta CBN foi a Camila Valadão, do PSOL, que tentou aí mostrar, né, claro, suas propostas e falou que pretende municipalizar o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também investir em startups, quando questionada sobre economia, e também aumentar o número de escolas em tempo integral, mas conversando com as comunidades para saber se de fato dá para fazer esse investimento nessas localidades aqui na capital. Sobre os demais candidatos, a gente lembra que, de acordo com as regras que foram combinadas previamente com as campanhas, aqueles que pontuassem na pesquisa, mas não atingissem aqueles 5% necessários para participarem das sabatinas ao vivo, seriam ouvidos em uma reportagem de 5 minutos. Aqui em Vitória, esse foi o caso só do candidato Assunção, do PL, com 2% das intenções de voto. Ele já foi ouvido, esse conteúdo está disponível para você em A Gazeta e também na CBN. O candidato Dudu Avante não pontuou nas pesquisas e é por isso que ele não foi ouvido. E a gente lembra que na semana que vem tem mais sabatina realizada por A Gazeta e CBN com os candidatos da Serra. Todos os que pontuaram mais de 5% na pesquisa foram convidados para participar e começa na segunda-feira, dia 9, com Aldifas Barcelos, do PP. Na terça-feira, Pablo Muribeca, do Republicanos, que também foi convidado. E na quarta-feira, o Everson Meirelles, do PDT. É isso, então ficamos por aqui com essa edição do nosso Giro de Notícias, videocast Papo de Eleições. Como sempre, com um convite para você acompanhar toda a cobertura das eleições 2024 em agazeta.com.br/eleições. Lá ficam disponíveis para você os novos episódios aqui do videocast, que também saem, se você preferir, no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Obrigada, até a próxima. Até mais. Até a próxima.